Eu sempre esqueço de colocar para gravar. Bom, gente, a aula de hoje é sobre charge, cartoon e meme. A gente vai conversar bastante, a gente vai interpretar os quadrinhos, a gente vai conversar. E assim, a aula depende 98% de vocês. Para a aula acontecer, depende realmente 98% de vocês, quase 99%. Quero que vocês participem, abram o microfone, a gente vai conversar, como tem pouquinha gente. Né? Dá pra gente conversar bastante. E se vocês não conversarem, não interagirem comigo hoje, olha minha carinha, gente, não deixa eu falando sozinha. Se vocês não interagirem comigo hoje, a gente não vai conseguir dar andamento na aula, beleza? Então a aula depende muito, muito, muito de vocês, tá? Então não se esqueçam, quando você fala, ai, pra que eu preciso dessa aula? Gente, para a vida, né? Porque charge, meme, cartoon tá aí no Facebook para você ficar inteirado aí das tretas da vida, dos quadrinhos do Facebook, do Instagram, tudo. E também para a prova do Enem, né? Enem, Unicamp, USP, Vunesp, cai quadrinho, cai charge, cai meme, à torta direito. Então vamos lá? Vocês estão vendo, só que ó, vou pedir para vocês abrirem o microfone para falar quando eu pedir, tá bom? Então, charge, cartoon e meme. Não sei se é da época de vocês, mas vocês já viram o Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha o professor Tibúrcio? Coloquei uma fotinho aí do professor Tibúrcio, que ele chega assim com uma régua. Então, classe, como é que alguma coisa? É super legal, eu gosto. Vamos lá. Temos aqui este primeiro quadrinho, né? Este primeiro cartoon. Vamos lá. O que vocês entendem? Quero que vocês me falem o que vocês estão entendendo dessa imagem. Gente, lembrem, algo depende de vocês. Eu não sei muito bem, não sei explicar o que eu tô vendo. Mas é que, tipo assim, que a escola particular é pros brancos, que tem mais acesso, por conta da mesa ali, né, e a lâmpada inteira. Já a pública é para quem não tem muita condição, pros pretos, por causa do preconceito que existe e tal. Tudo bem, legal. Vamos pegar aí, vamos ver mais coisas, ó. Não tá falando que é para, né? Você acha que ele tá falando que é para ou você acha que ele está retratando como é a realidade? Ele tá retratando como é. Retratando. E ele tá falando que tá legal assim ou ele tá falando que não tá legal assim? Ele também não tá falando isso. Mas o que você acha assim, olhando? Você acha que isso ele tá retratando de boas ou ele tá falando, tipo, olha só isso aqui, gente, não pode É, ser que não tá assim? legal. Não tá legal. Que não tá legal, né? E aí, essa lâmpada virada, ó, a escola pública tem a lâmpadazinha. Vocês sabem o que é isso que tá no balão? A escola particular tem a lâmpadazinha. Você sabe o que é isso que tá no balãozinho da escola pública? Vocês sabem o que é? Vocês já viram? O Newton falou que é um lampião. Ai, eu não tô vendo o chat, desculpa. Muito bem, vamos lá, de pouquinho em pouquinho. É um lampião, exatamente. No lampião a gente colocava-se, né? Hoje dificilmente usa-se lampião, mas antigamente usava-se muito. Quando a energia elétrica não era tão acessível, colocava-se uma vela dentro do lampião e você carregava ele. E esse vidro aí é para manter, para a vela não apagar, para não queimar, enfim. Era uma maneira de iluminar por vela.
E aí a gente vê o quê? Na escola particular? A mesa, tudo bonitinho, né? Na escola pública a gente vê a mesa, como a situação da mesa remendada, rachada, quebrada, lixo no chão. Aí a gente vê a diferença das duas pessoas, dos dois menininhos, né? Um menininho feliz e pleno, com tênis, o outro de chinelo, com uma cara de medo. E, como a Bleika falou, um é o branco, o outro é o preto. Por quê? Por que, que o menininho branco tá na parte da escola particular e o preto tá na parte da escola pública? Porque os brancos são privilegiados. Sim, não exatamente assim porque são privilegiados, mas porque a gente costuma ver uma maioria na escola particular, a maioria dos alunos das escolas particulares são brancos, da mesma forma, e a maioria dos alunos de escolas públicas e periféricas são negros. Então, e qual é o intuito principal dele, do cartunista, com isso? Muito bem. A gente lembra da primeira aula que a gente viu sobre interpretação e compreensão de texto? A gente interpretou o texto, então a gente viu tudo que tá aí. Gente, lembrando que texto pode ser verbal ou não verbal, tá? Isso aqui é um texto. Um texto com imagens e com palavras também. É um texto verbal e não verbal. Mas uma imagem também pode ser um texto. Um texto é tudo aquilo que se comunica, que transmite uma mensagem. Então a gente interpretou. E qual que é a compreensão disso? O que o cartunista quis com isso? Ele quis fazer uma crítica? Uma crítica aqui. A situação precária da escola pública? A situação precária da escola pública, a diferença social, exatamente isso. Tanto a precariedade da escola pública quanto a diferença social, né? Quem acaba sofrendo com a escola pública, quem é privilegiado. E vocês concordam que esse quadrinho ele é uma crítica a uma situação geral? Ele não se atém a uma data específica, tanto que vejam aqui do ladinho. Esse cartoon é de 2008. Estão vendo a assinatura ali? Esse cartoon é de 2008. Então ele é bem atemporal, né? Em 2008 era assim, hoje ainda é assim, infelizmente. Então ele é uma crítica que assim não se limita no tempo que ele foi feito. Ele foi feito em 2008, mas a gente ainda consegue entender, né? Isso é o que chamamos de cartoon. Um cartoon é um desenho humorístico, nem sempre humorístico, pode ser caricatural também. Caricatural é no sentido de caricatura, acompanhado ou não de legenda e de caráter extremamente crítico. Então, nesse caso, esse aqui não é um desenho humorístico, não tem humor, né? Não dá pra gente rir disso. Caricatura é o desenho de uma figura, o desenho de pessoas, né? E ele é extremamente crítico, ele retrata de uma forma bastante sintetizada algo que envolve o dia a dia de uma sociedade, seja um tema corriqueiro, um comportamento social, um acontecimento histórico, enfim, podem fazer duras críticas à sociedade, que é o caso desse, duras críticas à sociedade, ou críticas leves e bem-humoradas, sempre com temas universais. Então, temas universais que não se limitam a uma região, a um grupo específico, é um tema de comum acordo ali com a sociedade. Uma curiosidade é que a palavra cartoon tem origem no inglês cartoon e significa esboço ou modelo desenhado em cartão. É uma história que surgiu, acho que na Inglaterra, que um príncipe foi fazer alguma coisa e ele usou um cartão para isso, acho que para fazer um desenho do palácio, de uma mudança que ele queria, não sei. E um jornalista viu
e pegou isso e começou a fazer, tipo, quadrinhos, assim, pro jornal. Eu não lembro muito bem a história, mas enfim, tem origem no inglês. E é muito comum em jornais, hoje a gente não compra tanto jornal mais, né, nossa geração, mas é muito comum em jornais. Tem se tornado muito comum na internet, então veicula muito rápido na internet, nas páginas de Facebook, Instagram, e cai bastante em provas também. Olha, esse aqui é um personagem famosinho, é o Calvin e o Haroldo. É Calvin? Não, acho que é o Haroldo e o Tigre, eu não lembro o nome do menininho. Vocês conhecem esse personagem? Já viram? Já vi sim. Sim, E vamos ler a tirinha então? Você acha melhor viver em completa segurança ou aceitar os riscos e viver no limite? Aí o menininho responde: eu acho melhor viver perigosamente e viver ao máximo. E aí depois o menininho sozinho. Pelo seu silêncio eu vejo que você concorda. O que a gente pode interpretar disso? Oi? ele prefere riscar O menininho. Quem prefere riscar? para os riscos. Ele prefere se arriscar, fazer as coisas ao máximo. Sim, o menininho. E o cuidado. O tigre, O tigre prefere se arriscar? Pode deixar o microfone aberto. não. Eu não entendi. Você falou que quem prefere se arriscar e viver as coisas ao máximo? Ao máximo, o tigre ou o menininho? O menininho, O menininho. E o tigre concordou com ele? não. Né? O que o tigre fez quando o menininho falou ali que ele prefere viver a vida ao máximo? O tigre deixou o menino seguir e ele saiu do trenó, né? E onde que tá, assim, o humor? Por que que é engraçado? Chega no final, é uma tirinha engraçada. Sim, Onde que tá o humor? Em que quadrinho a gente encontra o humor? no último. No último. Por quê? Porque o menino acha que ele tá conversando com o tigre, mas na verdade ele não tá, né? Ele tá falando sozinho. Uhum. O menininho falou: ah, pelo seu silêncio, eu acho que você concorda. Mas era exatamente o contrário. O silêncio do tigre era porque o tigre não estava ali, porque o tigre não concordava, Sim, né? Então, esse também é um cartoon. E o legal, a diferença, assim, para vocês entenderem entre esses dois, é que esse é um cartoon extremamente crítico, faz uma dura crítica à sociedade, algo que existe na sociedade. E esse aqui já é um cartoon mais divertido. Já é mais bem humorado, já não tem assim um caráter tão crítico igual o outro. E esse aqui, ó, o Poço dos Desejos. Um desejo, poder criticar o mundo, sem fazer algum esforço para mudá-lo. Aí o menininho joga ali a moeda no Poço dos Desejos e o Poço dos Desejos dá uma rede social. Oba, uma rede social. O que a gente entende disso? que as pessoas nas redes sociais, elas têm a liberdade de poder criticar todos e mesmo assim não ser punidas, sabe? Não fazer uma diferença muito grande. Uhum. Exatamente isso. Não só que elas têm a liberdade, mas que é realmente assim, né? É uma crítica, assim, as pessoas que usam as redes sociais, que fazem textões e textões criticando o mundo, porque elas têm liberdade para isso, como você falou, mas não fazem nada para mudá-lo. O que vocês acham dessa tirinha? Ela é uma crítica pesada, uma crítica leve, tem humor? Eu acho que é uma crítica mediana com uma pegada de humor. Uma crítica mediana com uma pegada de humor.
Muito bem. E ele fala, uma rede social pode ser qualquer uma, né? Ele dá o posto dá o Facebook para ele, mas a gente pode encaixar isso em várias redes sociais de hoje. E esse aqui? Então, ali na prateleira de shampoo, como eu imagino que seja a mãe e a filha, né? Vem no shampoo e perguntando como são os cabelos normais. O que a gente pode interpretar e compreender? Então, na minha interpretação, é que assim, a sociedade atual agora, né, deu até uma mudada, mas até um tempo atrás, tipo assim, todos os produtos de beleza, essas coisas, tinham muita relação com uma mulher branca, uma padronização, cabelo liso, essas coisas. Então, esse cartoon faz uma crítica dizendo assim, mas não tem um shampoo, algum produto de beleza para o meu tipo de cabelo. Só tem para um tipo de cabelo específico, um padrão. Uhum, exatamente. Não sei, hoje tem uma variedade muito maior de produtos de cabelo que abrangem todos os tipos de cabelo, mas aqui é uma crítica que tá assim, ai, cabelos normais, mas tipo, pera, o que são cabelos normais? Né? Como você falou, os cabelos normais aí que esses shampoos atendem, será que é o cabelo de todo mundo? O que é um cabelo anormal? Né? É exatamente essa crítica, como o que é considerado normal, o que está dentro do padrão, o que está fora do padrão é considerado anormal. Será que essa mãe e essa filha com cabelos crespos, será que esse shampoo seria bom para o cabelo delas? Né? Não, não seria. Não seria, porque não é um shampoo para cabelo crespo. E por causa disso, o cabelo crespo deixa de ser normal? De forma alguma. Essa é a crítica. Opa! Exatamente. Eu achei muito bem feito, eu gostei bastante desse quadrinho quando eu vi, desse cartoon. E é uma crítica, assim, pesada, né? Mas é uma crítica mais dura à sociedade, que envolve todo um contexto ali. E, ao meu ver, não tem uma pegada de humor. O que vocês acham? É somente uma crítica. É somente uma crítica, né? Isso, uma crítica. E reparem, ó, que sempre, na maior parte das vezes, né, vem aqui embaixo assinado, né? Agora, dois cartunistas muito famosos, o Alexandre, ele é criador do personagem Armandinho. Eu coloquei esses dois aqui, tem muitos e muitos e muitos, mas não é assim, não cabe tanto aqui, mas tem o Alexandre, que ele é criador do personagem Armandinho, eu até coloquei aqui a foto dos livros. E tem a Laerte, ela é uma cartunista e chargista, ela é muito importante nessa área, conhecida. Ela é uma artista muito importante dessa área no Brasil. Né? E esse aqui do Alexandre, acho que todo mundo já viu. Vocês já viram esse cartoon do Armandinho? Já vi em provas na escola. Aparece bastante, né? Então eu trouxe alguns aqui para gente analisar. Ó. Uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter uma boa fundação, e toda opinião deveria ter um bom argumento. O que ele está falando? Ele fala que para as coisas serem boas, serem sólidas, elas têm que ter uma base boa. Para as coisas serem sólidas, elas têm que ter uma base boa. E o que isso diz respeito na opinião e o argumento, né? Explica aí a relação entre opinião e argumento. Porque se você não tem um argumento que tem uma base boa, fundamentos, pesquisa, essas coisas boa mesmo, você tem um argumento muito ruim, muito fraco.
Uhum. Toda opinião ela deve ser bem fundamentada, né? Toda opinião, eu falei, eu acho que eu li errado, eu li toda opinião deve ter um bom argumento, toda opinião deve ter um bom fundamento. Toda opinião ela tem que ser bem fundamentada em argumentos, né? Não pode ser só uma opinião de vozes da minha cabeça. Né? Ela tem que ser bem fundamentada em argumentos sólidos, da mesma forma que uma casa tem uma boa fundação e que uma árvore deve ter boas raízes. Isso é importante a gente lembrar sempre na prova de redação. Quando for construir uma prova de redação e argumentação, é importante ter uma. A sua opinião tem que ser bem fundamentada em argumentos, né? Porque uma árvore com boas raízes não cai. E uma casa com boa fundação também dificilmente cai. Não cai também, né? Então, uma opinião bem fundamentada também é difícil quebrar. E esse aqui, também do Armandinho. E como preferem o frango? Como prefere, filho? Vivo? O que vocês acham aí? O garoto, como ele é uma criança, né, a gente entende que ele é inocente. Aí os pais estão conversando, os pais ou os adultos estão conversando sobre como eles preferiam um frango, um frango animal. Aí quando vai perguntar para a criança, fala vivo, porque ela realmente prefere que o animal seja vivo, esteja vivo. Uhum. E onde que tá a crítica aí? No último quadrinho. Tá no último quadrinho, mas é uma crítica a quê? Ele é uma criança, mas o cartunista fez esse quadrinho com a intenção de criticar o quê? As pessoas que comem frango, eu acho. Só frango? Não, como qualquer outro tipo de animal. As pessoas que comem carne, né? Sim. Ali no último quadrinho tem uma quebra de expectativa, né? Porque você vê uma conversa, e como preferem o frango? Como prefere, filho? Você pensa, frango assado, frango cozido, frango frito. E aí ele vem falar vivo, aí você fala, opa, pera. Era ali nesse último quadrinho que quebra a sua expectativa. Você tá ali esperando uma resposta e tem uma quebra de expectativa e faz a pessoa tipo, opa, pera. Frango é um animal, frango vivo. Ele não quer comer o frango. E o legal do Armandinho, no geral, né, dos quadrinhos dele, é que você vê que ele sempre aparece pequenininho e os adultos só aparecem as pernas. E o que é, assim, tão legal nele é que ele é uma criança e é ele quem reflete sobre tudo. É ele quem mais entende algumas coisas. Ele entende mais algumas coisas do que os adultos. Né? Isso que é bem legal. O que mais? Vocês têm mais alguma. E a crítica, na verdade, eu acho que é exatamente as pessoas que não são vegetarianas, né? Que comem carne, que comem. Mas não é assim uma crítica no sentido de acusar a pessoa que come carne, tipo assim, acusar a pessoa que come carne, enfiar, apontar o dedo para ela, mas fazer ela parar e refletir. E esse aqui? Você está cercado de ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima. O que vocês acham desse? Que a sociedade atual ela não tem mais aquele hábito da leitura, essas coisas. As pessoas elas se tornaram um pouco mais ignorantes, né?
E o que mais? E que elas criticam as pessoas que têm hábitos diferentes a delas, que não faz parte daquela massa de pessoas ignorantes. Olha, eu nem tinha pensado nisso, mas realmente as pessoas criticam bastante quem sai ali do comum, quem faz alguma coisa diferente, quem pensa diferente, sim. Mas o que mais? O que a gente pode ver nessa imagem aí, analisando a imagem como um todo? O que mais chama atenção? Que as pessoas rodeiam o cara que tá com o livro como se ele fosse uma atração ou algum perigo, trouxesse algum perigo. Sim. Mas o que mais? Ó, essa fala. Quem geralmente fala isso? Você está cercado, saia com as mãos para cima. Os Os policiais. policiais, Os policiais, quando alguém está fazendo alguma coisa errada, né? sim. E o que mais? O cara que tá falando isso, como que ele tá? Ele tá segurando. Qual que é o nome desse negócio que ele tá segurando? É um. Megafone. Isso, um megafone. Ele tá segurando o megafone ao contrário. E por que ele tá segurando o megafone ao contrário? Porque o ignorante é ele. Aham. Ele acabou de afirmar, vocês se cercaram de ignorantes. Então, para reforçar ali a ideia de que ele é ignorante, ele tá segurando o megafone ao contrário, né? E isso, todo esse. Todo mundo em volta. Eu nem tinha pensado por isso, mas que as pessoas também criticam quem faz alguma coisa diferente do que a maioria tá fazendo, né? Do que a massa tá fazendo. E que as pessoas parecem que estão olhando ali para ele como se ele fosse algo exótico, ou representasse perigo. Enfim, exatamente como os policiais fazem cercando alguma pessoa. O interessante disso é que o estudo, a leitura, a pesquisa, a ciência tem sido muito desvalorizado desde muito tempo, não só agora, desde muito tempo. O hábito de leitura, mas não só o de leitura, o estudo, a pesquisa, enfim, tem sido desvalorizado. As pessoas ignorantes estão apontando o dedo para as pessoas que estão ali com a cara no livro, né? Eu achei bem legal essa tirinha. Vocês acham que ela tem humor? Vocês acharam que pra vocês ela tem humor, ela não tem humor, ela é só crítica? Pra mim, ela é só crítica. Pra mim, ela tem os dois, o humor e a crítica. É, eu achei também. Ela tem um pouquinho ali de humor. É aquele humor que você vai rir porque é diferente do que a gente costuma ver, né? E se vocês se cercaram de ignorante, saia desse livro com as mãos pra cima. Gera ali um pouquinho de humor, um humor irônico, né? Uma ironia é uma figura de linguagem que a gente diz uma coisa afirmando o contrário dessa coisa. Então tem uma ironia, um certo humor ali. E esse aqui? Esse aqui é da Laerte, ó. Tanto esses dois aqui são do Alexandre, né? O Armandinho, e esse aqui é da Laerte, daquela moça que eu mostrei. E esse aqui da Laerte? Esse aqui a gente vê que tipo de linguagem tem aí? Tem uma crítica bem forte. Bem forte. E qual que é a crítica? Que cortar as árvores é como cortar as pessoas. Acabar com as árvores é como acabar com as pessoas. E por quê? Vamos aprofundar nisso. Por quê? Porque a gente precisa das árvores para sobreviver. E a crítica tá. Que elementos aí que a gente pode identificar que fazem essa crítica? Os pés das pessoas, o sangue, porque o pé tá cortado. Para mim significa cortar as pessoas. Uhum. Matar as pessoas, matar as árvores. É uma crítica bem direta ao desmatamento, né? Então, cada Sim, vez que cortam as árvores ali e carregam
enfim, desmatam mais, é como se estivessem matando as próprias pessoas mesmo, o sangue escorrendo a cada caminhão de tora de árvore que sai. Que a gente, desmatamento, matar as nossas matas e florestas é como nos matar. E aqui a gente pode ver que é legal, tem linguagem verbal e não verbal? Só não verbal. Só não Só verbal. tem linguagem não verbal. Só tem linguagem não verbal, então não precisou estar escrito nada, não tem absolutamente nada escrito para a gente entender. E é interessante também ver qual é a única cor que aparece no quadrinho. O quadrinho é todo em preto e branco. Qual a única cor que aparece? Por quê? O vermelho, O para vermelho. representar o sangue. De sangue. Só um minuto. Isso aqui dá para você. A sua mãe deu mistura amanhã? Acho que sim, depois eu vejo isso. Pronto. Exatamente. E aqui é mais uma crítica, né? Bem dura, nada de humor. E agora a gente vai ver a charge. Tudo isso aqui que a gente viu até aqui são os cartoons. A charge e os cartoons são bem próximos ali entre eles, né? A gente vai ver qual a diferença. Lá na frente eu coloquei uma tabelinha para a gente entender qual que é a diferença entre eles, mas a gente vai captar a diferença aqui já. A charge, ela é um desenho humorístico também. Ela também é composta por quadrinhos, pode ser apenas um ou mais quadrinhos. E só que a charge, diferentemente do cartoon, ela vai criticar um fato atual, conhecido ou uma pessoa pública. O cartoon, ele geralmente vai interpretar acontecimentos mais gerais. Gerais, assim, mais atemporais. Então, por exemplo, essa crítica ao desmatamento, ela não é uma crítica de agora. Uma pessoa, enfim, lá em 2000 já entenderiam esse quadrinho. Hoje entendem esse cartoon. Ela dura, assim, por mais tempo. A durabilidade da compreensão dela é maior. A charge é um fato atual, conhecido de agora, uma pessoa pública de agora. Talvez se pegarmos charge, por exemplo, da década de 90, a gente não vai entender, porque charge se faz muito com políticos ou até famosos públicos, a gente vai ver, né? Se a gente pegar a charge dos anos 90, pode ser que a gente não entenda, que a gente não consiga entender tudo que aquela charge tem, porque para você entender uma charge, demanda uma bagagem ali, um contexto, um conhecimento de mundo, para você entender um cartoon também. E a charge é um gênero textual composto por dois tipos de linguagem, também da mesma forma do cartoon, a verbal, o texto e a não verbal, e pode ser composta também apenas pela linguagem não verbal, ou seja, apenas pelo desenho. É muito encontrado em jornais, podendo ser um gênero jornalístico, e atualmente em redes sociais também, da mesma forma que o cartoon, tá? A palavra charge tem origem no francês, charger, e significa carga. É possível pensar que essa palavra foi utilizada para nomear esse gênero, porque porque esse gênero, a charge em geral, ela exagera na caracterização de alguém ou de alguma coisa para torná-lo cômico, mas sempre em forma de crítica. Tem uma vida efêmera. O que quer dizer uma vida efêmera? É rápida. Como eu falei, o entendimento dela é rápido. Ela ganha uma popularidade muito grande, todo mundo entende, só que depois vai se perdendo esse entendimento dela, né? Por exemplo, essa daqui do Neymar. Só vou dar uma caidinha ali na Europa e já volto. O que vocês entendem? Neymar é uma pessoa pública. Que o Neymar é um jogador que só cai, né? É um jogador que só cai. E o que tá querendo dizer ali? Vou dar uma caidinha ali na Europa e já volto. De quando você acha Que que é ele essa vai charge? jogar. Que ele vai jogar na Europa. Isso, ele foi selecionado para jogar num time da Europa, né? E a charge tá criticando o quê?
Tá criticando a figura pública Neymar. A figura pública Neymar, mas está criticando a forma como ele joga, né? Falando que ele não joga, ele não vai ali jogar na Europa, ele vai lhe dar uma caidinha. Tá criticando a habilidade dele como jogador. Se uma pessoa daqui 20 anos pegar essa charge, o Neymar já não vai mais ser jogador. Hoje a gente entende porque ele é um jogador. Né? Ele jogou a última Copa, ele é jogador agora e a gente sabe da história dele. Se daqui muito tempo, quando ele não for mais jogador, alguém pegar essa charge para ler, pode ser que não entenda. Porque não tem aí esse conhecimento de que o Neymar é um jogador que cai muito em campo. Não tem esse contexto, né? Isso, não tem esse contexto. Por isso que ele é assim, um gênero mais efêmero, que as publicações estão mais efêmeras, porque o contexto de entendimento passa rápido. Diferente dos cartoons, por exemplo, aquele cartoon que a gente viu da escola pública, o cartoon que a gente viu sobre desmatamento, ele dura mais tempo, né? As pessoas têm o contexto dele é mais abrangente para tornar possível o entendimento. E esse aqui, também do Neymar. Qual a estratégia para hoje, Neymar? Mais aberto pelas laterais, um pouco solto pelo meio e ousado na frente. O que vocês entendem? Ele faz uma referência com um jogo de futebol, né? Sim, mas uma referência com o quê? Onde é que tá o humor aí, por exemplo? E até a crítica, a gente pode dizer. Onde é que tá o humor e a crítica? Porque ele compara o jeito dele jogar futebol com o corte de cabelo dele. Mas é isso, quando o barbeiro pergunta qual a estratégia para hoje, você acha que ele está perguntando o quê? Sobre que estratégia? De jogo, De jogo? E quando o Neymar responde, ele responde sobre o quê? Quando o barbeiro pergunta, ele pergunta sobre a estratégia de jogo. Quando o Neymar responde, ele está respondendo sobre o quê? sobre o cabelo, Sobre o o corte de cabelo? cabelo. O corte de cabelo. E a crítica, assim, no final, é falando o que vocês acham? Talvez que o Neymar é um jogador que se preocupa mais com a estratégia em campo ou mais com o cabelo dele? Mas com cabelo. É isso que o chargista quis dizer. Que o Neymar é um jogador, é o camisa 10 da seleção, né? Pode ver que ele tá com a camisa 10. E que ele se preocupa mais com o cabelo dele do que com o jogo em si. Eu não sou muito ligada nas notícias, mas pelo que eu acompanho, todas as vezes que o Neymar aparece em alguma notícia, em alguma manchete, sempre é pela vida particular dele, por alguma coisa, e nunca por futebol. Eu não lembro a última vez que eu vi uma notícia dele que fosse por futebol. Por futebol em si. Então tem muita gente, assim, que critica ele por causa disso, né? É, porque ele se tornou um ídolo e esqueceu aquela parte de ser um jogador de futebol. Exatamente, perfeito. E esse aqui, ó. Nos tempos de coronavírus. Bom dia, pai. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. Bom dia, filha. Vamos começar nossa reunião de família. As pessoas agora, elas estão muito presas no celular. E mesmo estando sendo obrigadas a ficar dentro de casa, elas ainda não têm o contato com os familiares, essa intimidade, por causa que se prender nas redes sociais, se prender na internet é mais fácil. Exatamente. Né? E que nos tempos de pandemia, a gente está vivendo tudo pelo celular, né? Inclusive, a gente aqui, por exemplo, agora tendo aula, o que seria uma aula presencial, a gente está tendo online. E também criticando a relação dentro de casa, né? Que mesmo as pessoas estando ficando mais tempo dentro de casa, elas não se olham um para o outro, não se convivem ali. Tanto. Então, é uma
uma forma de criticar. Tanto como as coisas estão sendo hoje, infelizmente, tudo online, mas também ali dentro da família, como uma família ali, o pai, a mãe e o filho, que poderiam ter conversar normalmente, estão vivendo só nas redes sociais, não se aproximam, mesmo morando juntos. Blake, você ainda tá aí? Você tá quietinha? Ah, ela saiu da aula. Ah, eu nem tinha visto. Tudo bem. Então, Newton, é aula particular. Olha só que Aula chique. particular hoje. Olha só que chique. Vamos lá, e esse aqui, ó. Achei que essa pandemia não fosse acabar nunca. Eu também. Mostra uma realidade de duas pessoas. Uma pessoa que acabou sofrendo, né, com as coisas da pandemia, com as doenças, e a outra que não aconteceu nada, aparentemente. Mas o que mais? Aí tá falando, achei que a pandemia não fosse acabar nunca. Então, dá a entender que já acabou. Né? Ele falou, achei que não fosse acabar nunca. Quer dizer que acabou. Mas realmente acabou? Qual que é o comportamento que esse carinha com o cachorro tá tendo? Ele tá passeando, né, com o cachorro. E Ele tá passando. aparentemente pro outro rapaz não acabou. Ele ainda tem as sequelas, as coisas. E é uma crítica bem dura a um comportamento que muitas pessoas estão tendo hoje em dia. Que comportamento é esse? Um comportamento mais despojado em relação à pandemia. Elas não estão ligando muito. Uhum, exatamente. Então, enquanto uns acham que acabou e já estão vivendo a vida normalmente, então, ai, pensa, achei que não fosse acabar nunca, mas ai, acabou, que bom. Tá vivendo a vida, tem gente internada no hospital morrendo. Então, assim, ainda não acabou. Então, tá contrapondo ali duas realidades. Um que é a realidade do que a gente está vivendo, né? Muitas pessoas internadas, infelizmente, um número que só cresce todo dia. E as pessoas que acham que já acabou e estão vivendo a vida aí, né, de Estão boinha. vivendo normalmente. Exatamente, essa é a crítica. E aí, aqui pontuando de novo, né, que é a charge, ela é uma crítica a um acontecimento pontual. Então, isso é um negócio de agora. Assim, esse comportamento é um comportamento que vem do finalzinho do ano passado para agora, é muito recente. E talvez daqui 10 anos, quando espero não tenhamos mais nenhum tipo de isolamento, de pandemia e nada disso acontecendo, as pessoas que não viveram isso não vão entender essa charge. Vai pensar daqui 15 anos. Quem não viveu isso não vai entender essa charge, não vai entender assim da forma como é para entender como a gente que está aqui vivendo, diferente de outros quadrinhos. A gente viu, por exemplo, aquele quadrinho, aquele cartoon da escola pública, escola particular, o cartoon era de 2008, era de 14 anos atrás, e a gente ainda consegue entender ele perfeitamente. E pessoas daqui a 10 anos talvez continuem a entender também. Então, essa questão da efemeridade da charge, o entendimento dela acaba muito rápido, demanda o conhecimento de mundo muito daquele momento presente. O cartoon já é mais abrangente. E esse aqui, então? Que cinzas são essas? Poluição? Não, é o que sobrou da cultura nacional. Essa daí fala que a cultura nacional ela tá muito escassa, né? Tá escassa, mas ela está diretamente ligada a um fato que aconteceu na história em 2017. 2017, 2018, agora não lembro, deixa eu checar. Em 2018. O incêndio é um lugar que aconteceu em 2018, você sabe? Você lembra o que foi?
Ah, eu lembro do o incêndio que aconteceu no museu, né? Eu só não Aham. lembro qual foi. No Museu Nacional do Rio de Janeiro. Pode ver ali, Cultura Nacional, Museu Nacional. Né? Que cinzas são essas? Poluição? O carinha perguntando, o outro responde, não, é o que sobrou da cultura nacional. Então, é o que sobrou do Museu Nacional. Só sobrou as cinzas, né? E essa é uma crítica aqui. Mas uma crítica, deixa eu ver, a falta de preparação, né, que teve, porque a falta de preparação, a falta de, qual que é o nome? Ah, eu não, Infraestrutura, cuidado. é isso, uma falta de cuidado, porque se tivesse tido um pouco mais de cuidado, talvez ele estaria intacto até hoje. Sim, se tivesse tido um pouco mais de cuidado, se os órgãos públicos tivessem prestado um pouco mais de atenção e zelado pelo museu, talvez o incêndio não tivesse acontecido, né? Então, essa é a crítica. Aí, para ver como a charge é bem pontual. A gente viu, num primeiro momento, você falou que a cultura é desvalorizada, enfim, mas para entender a fundo mesmo, tem que ter esse conhecimento do que aconteceu. E quanto mais tempo vai se passando, as pessoas costumam ir esquecendo e talvez daqui a alguns anos não entendam a essência desse quadrinho, dessa charge, foi feito em 2018 criticando o comportamento dos órgãos públicos com o museu. Tanto antes do incêndio quanto depois, né? Mas principalmente antes. E esse aqui? Corruptos de estimação? Como assim? Esse daí é da presidência do Temer, né? Do Temer? Que naquele período tinha muito caso de corrupção e, mesmo assim, o governo não lidava com aquilo. Uhum. Eles deixavam de lado. Uhum. A charge, ela pode ser, ela é muito, muito, muito utilizada, na verdade, ela não é que ela pode ser, ela é muito utilizada como crítica de oposição política. Seja de direita, de esquerda, quem tiver no poder. Ela é muito utilizada como crítica, ela é muito utilizada por jornalistas e no meio jornalístico, né, um gênero muito jornalístico, conhecido por fazer críticas de oposição, né? Então ali o Temer ficou conhecido, né, como o vampirão. Então aqui ele tá se portando, desenharam ele, né, uma caricatura dele como um vampiro, a capa ali e tudo mais. Ele falando, corrupto de estimação? Como assim? Tipo, não sei o que é isso, eu não tenho. E eu não lembro o nome agora, mas tem as carinhas, ó, cada animalzinho aí que ele tá segurando na coleira tinha um deputado, eu não lembro quem era. Um era o Eduardo Cunha, os outros eu não lembro quem era. Mas eram quem ele protegia, né? Eram os corruptos de estimação dele, quem estava sempre com ele e ele nunca apontava o dedo, nunca tipo, sabia da Não corrupção. deixava que nada acontecia com eles. Isso, eram os protegidinhos. E aí você pode ver, já se passou um tempo, eu já não sei o nome desses 4 carinhas aí que tá no corpo dos bichinhos e na coleira. Talvez se passar daqui mais tempo, vai demandar mais ainda das pessoas para saberem que esse é o Temer. Que a gente sabe que ele ficou conhecido como vampiro porque é um episódio recente da história política, né? E esse aqui? Uma praia, então, cheia de gente. O que é morte? É uma coisa que acontece com os outros. Essa charge a gente também podia levar para o período de agora, né? Para o nosso período atual. Que as pessoas não estão nem ligando. Nem ligando para a vida delas e não ligando para a vida dos outros. Não está tendo essa empatia. Isso, que a gente pode levar para o momento atual, não, ela é exatamente do momento atual. Que as pessoas estão se aglomerando na praia e, tipo assim, o que é morte? É uma coisa que acontece com os outros.
pessoas estão indo para a praia, se aglomerando em praias, mesmo quando as prefeituras das praias tentam proibir, achando que nunca vai acontecer com elas. Então, morte só acontece com os outros, comigo não. Então, eu posso estar aqui na praia, né? E a aglomeração é o que está bem em foco aí nessa charge, é a aglomeração, é um monte de gente. Então, de novo, ela é bem pontual, que é do período da pandemia. E essa daqui? Essa daí é o presidente do Brasil e que ele não está fazendo nada, né, nesse momento de agora. Isso. O chargista, né, quem assinou essa charge é o Genin, foi uma crítica de quando questionaram o presidente sobre, e aí, esses tantos de mortos, tipo, tanta gente morrendo. E a resposta dele foi, e daí? Foi até uma fala dele, um vídeo que viralizou, que ficou bem conhecido, né? E ele foi bastante criticado por isso. Milhares de pessoas morrendo, o Brasil batendo recorde de mortes por conta da pandemia todos os dias. E ele responde, e daí? O que eu posso fazer, né? Acho que foi nesse dia mesmo que ele foi, e daí? O que eu posso fazer? Eu não sou Messias. Eu sou Messias, mas eu não faço milagre, né? Então aí é uma crítica. Enquanto o presidente fala, e daí? E negligencia, tem esse monte de caixões aí, ele sentado em cima. E ele fazendo o famoso sinalzinho dele, né? Conhecido aí. Então, é uma charge também bem pontual, é o que eu falei. A charge ela é muito usada para criticar o governo, independente de quem seja no governo. Ela é uma crítica de oposição. E aí, aqui o quadrinho que eu falei para vocês, né? É uma definição e diferença da charge do cartoon. Então, a charge, ela critica acontecimento, é uma crítica, são críticas a acontecimentos recentes envolvendo figuras públicas, né? Acontecimentos recentes, figuras públicas, enfim. Então, aqui eu mostrei para os acontecimentos da pandemia, a figura pública do Temer, do Bolsonaro, do Neymar, até mesmo o Museu Nacional, né? Aquela crítica a 2018, para entender como a charge está muito ligada ao momento presente. E o cartoon já são sátiras a questões sociais, de forma temporal e universal. Tanto a charge quanto o cartoon possuem linguagem verbal e não verbal, podem ter humor ou não. O cartoon é mais conhecido por ter humor do que a charge, mas os dois podem ou não ter humor. A charge é atual, ela é efêmera. Já o cartoon, ele é temporal. A charge é uma leitura crítica do cotidiano, de algo assim. O cotidiano é algo que acontece no dia a dia, algo que é cotidiano, corriqueiro, que está acontecendo ali todos os dias para a gente. Já o cartoon é uma leitura crítica da realidade, então de um todo muito maior, o cotidiano que a realidade. A charge precisa de contextualização, né? Então, por exemplo, aquela do Museu Nacional, precisa da contextualização do que estava acontecendo ali. E o cartoon, o contexto do cartoon é a própria sociedade que a gente vive, né? A charge utiliza situações particulares e personagens públicos, enquanto o cartoon utiliza situações e questões coletivas. E aí tem os exemplos. O cartoon é críticas ao governo, críticas à personalidade pública e uma visão crítica sobre alguma notícia que despertou a atenção do público. Já o cartoon é críticas à sociedade, um questionamento sobre o cotidiano no geral. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui, você acha que é um cartoon ou que é uma charge? Máscara vai, máscara vem. Ele é uma charge. Por quê? Porque a crítica que faz é mais pontual. É pontual, né? É pontual? Por quê? Vamos interpretar. Que elementos aí o chargista usou para elaborar essa crítica? A máscara branca, que as pessoas têm que usar. Os pontinhos vermelhos ao redor do corpo da pessoa, que também poderia simbolizar um vírus. Essas coisas. E o que está representando aí? Um é a máscara branca, outro é uma máscara de carnaval. É uma máscara festiva. Isso. Por quê? Quando que começou a pandemia de coronavírus aqui no Brasil?
Em seguida, quando acabou o carnaval. Logo depois do carnaval, né? No ano passado, logo depois do carnaval. Então, acabou o carnaval, sai a máscara de carnaval, entra a máscara de coronavírus. Né? Bem interessante isso. Eu não tinha reparado nesses pontinhos vermelhos que você falou que poderia que pode simbolizar o vírus, mas realmente é uma representação do vírus. Muito bem atento. E esse daqui? 22 de abril de 1500. Um dia vou ser descoberto. Ô, boca. Isso é um cartoon. Esse é um cartoon. E o que ele tá falando? Vamos fazer uma interpretação aí. Tá falando sobre o descobrimento do Brasil. Que os portugueses vieram para cá. Mas onde tá o humor? O que o índiozinho quer dizer ali com um dia vou ser descoberto? Que um dia ele seria descoberto na arte dele, né? Ele como um artista. Como um artista? Que, E, ele seria famoso como artista. Foi a e, intenção da fala dele. e o que aconteceu? O que o outro quer dizer ali com o boca? Que chegou os navios e que o Brasil foi descoberto, entre aspas. Uhum. Ele tá querendo dizer, ô boca, por que você foi falar? Olha o que aconteceu, a gente foi descoberto. Né? Só que não foi descoberto do jeito que ele queria. Então, que palavra aí que é usada para gerar esse humor? O Boca. O boca também, mas tem uma outra que tem um duplo sentido. Descoberto. O descoberto tem uma duplicidade de sentido aí, né? Descoberto como as pessoas verem o artista que ele é, né? E descoberto no sentido de descobrir algo, os dois é de descobrir algo, mas ele quis dizer que ele ia ser reconhecido pela arte dele. Na verdade, eles foram descobertos pelos portugueses e foi onde começou aí o que não, a gente sabe que não foi um processo legal, bonitinho, né, que os índios sofreram. E que não foi, tipo, esse índio aí que fala ô boca, ele tá falando que não foi legal para eles, não era uma coisa que eles queriam que acontecesse, né? E aí a gente também tem o meme. Tem a charge, o cartoon e o meme. Os três são gêneros muito atuais, que estão aí pela internet o tempo todo. A charge e o cartoon são mais jornalísticos, o meme ele é um pouco mais um gênero de internet, né? Ele é um gênero textual multissemiótico, marcado pelo humor e pela crítica. O que é esse multissemiótico? Ele utiliza de vários elementos. Então, de imagem, de foto, de linguagem, não, de linguagem verbal. E ele tem vários. Enfim, é uma infinidade de possibilidades de se fazer um meme. É considerado uma expressão cultural de ideia, comportamento, estilo, que é propagado de uma pessoa ou um grupo para outra pessoa ou outro grupo. E meme é um termo grego que significa imitação. É um gênero textual bastante conhecido e utilizado no mundo da internet. Geralmente ele é feito a partir de um vídeo, imagem, frase, ideia. Por isso que ele é muito semiótico, porque ele se utiliza de várias coisas. E que se espalha e viraliza rapidamente, alcança uma popularidade muito rápida e é reproduzido inúmeras vezes. Pode ser utilizado para gerar humor, só para gerar humor, ou também para fazer crítica a alguém, a algum comportamento ou a um acontecimento. A linguagem dele é bem informal e popular, e repleta de gírias e não obedece, na maioria das vezes, os padrões da gramática normativa. Apresenta temas cotidianos ligados ao domínio da vida, assim como cartoons e charges. E tem a concepção de algo passageiro, ou seja, a efemeridade da informação está ligada à ideia de conhecimento de mundo. É difícil explicar o meme. O que isso quer dizer, né? Que a efemeridade da informação está ligada à ideia do conhecimento de mundo. Se a charge já é uma coisa rápida, o meme é uma coisa muito mais rápida ainda. O meme viraliza, dali passou um tempo, ele já não está mais em voga, ele já não está mais em moda. E é difícil explicar um meme. Quando a pessoa não tem aquele conhecimento de mundo ou não entende, é difícil explicar um meme para ela, né? Por exemplo, esse meme aqui, você conhece? Sim, é o meme da Nazaré. Da Nazaré Tedesco?
É um meme muito, muito utilizado, com várias frases. Então, por exemplo, quando o professor tá na aula de matemática explicando log, essa é a cara que ela faz. Quando eu vejo a minha amiga conversando com o cara que eu não gosto, essa é a cara que ela faz. Então, enfim, várias. Quando eu tenho que fazer a conta de porcentagem para saber. Quando tem que fazer a conta de porcentagem de desconto do produto para saber se eu consigo passar para. Se eu consigo pagar por aquele produto. Então, você pode pôr várias frases aí, mas tem muitas pessoas que não vão entender, porque não sabem quem é a Nazaré Tedesco, não conhecem essa cara dela, essa expressão dela. E esse aqui? É importante dizer que, assim, não é que a efemeridade do meme não está no entendimento dele, da mesma forma que na charge. Às vezes é possível entender ele por um tempo maior, assim, mas ele vai perdendo o uso. Por exemplo, esse cachorrinho foi muito usado por um tempo. Nossa, quando surgiu o meme dele, aparecia em todo canto, da mesma forma que o da Nazaré Tedesco, que foi caindo em desuso, ainda que a gente entenda, né? O que esse cachorrinho aí quer dizer? Eu sei que é difícil explicar o meme, mas vamos interpretar esse meme. Ele tá percebendo que tem algo estranho, né? Porque muitos elogios e logo na semana de prova, E quem que esse cachorrinho representa? os alunos. Os alunos? É os alunos que recebem elogio na semana de prova? Ah, não, o professor. É o professor, né? O professor ali observando os elogios na semana de provas. Nossa, tá escrito provas duas vezes. Na semana de provas, porque é a galera ali que tá elogiando para tentar se dar bem na prova, né? E você pode pegar esse mesmo cachorrinho e fazer colocar várias frases. Por exemplo, aquele conhecido, fui abrir o pote de sorvete e vi que era feijão. Esse aqui, ó, e a mesma frase com outra imagem. Professor, que vai. Não é a mesma frase, desculpa, essa daqui é outra. Professor, que vai cair na prova? Lágrimas. O que quer dizer aí? Que a prova vai estar muito difícil. Que a prova vai estar muito difícil, ela quer saber a matéria que vai cair, ele quis dizer que vai cair lágrimas, né? Então é o duplo sentido da palavra cair que gera o humor nesse meme. Pode ser tanto o cair da matéria que a prova vai abordar, quanto de cair mesmo, né? Lágrimas do rosto da aluna para a prova. E aqui, ó, a mesma frase com outra imagem. Esse aqui também ficou bem famoso, bem conhecido. Quando falam que açaí é ruim, essa gente inventa cada coisa. Quando falam que você está bebendo muito café, essa gente inventa cada coisa. O que quer dizer? Que as pessoas estão inventando, né? Especulações. Isso não é verdade. Mas ó, legal perceber que os dois representam coisas diferentes. Tem um pontinho diferente aí. Tem uma coisa diferente nos dois. Qual? Ó, quando falam que açaí é ruim, essa gente inventa cada coisa e ele tá ali tomando açaí. Quando falam que você está bebendo muito café, essa gente inventa cada coisa e você tá ali tomando café. E o pica-pau tá ali tomando café. Ó, vamos lá. Quando falam que você está bebendo muito café, tá criticando que ele tá bebendo muito café. E o que ele tá fazendo? Ele tá bebendo mais café. Ele tá bebendo café. Então, essa fala dele, essa gente inventa cada coisa, ele tá sendo irônico. Tipo assim, vocês estão inventando que eu bebo café. Eu não bebo muito café. E ele aqui tomando café.
Ou ele está afirmando que é uma invenção, que ele beber muito café é uma invenção das pessoas. Ele tá sendo irônico. Ele está sendo irônico, né? Quando falam que você está bebendo muito café, ai, essa gente inventa cada coisa, ele liga xicrinha de café. Tipo, ai, não é verdade, eu não tomo muito café, não. E ele cada vez bebendo mais café. Agora, olha o do açaí. O do açaí já fala que é invenção das pessoas. Já fala que é invenção das pessoas. Tá vendo como é diferente? A mesma imagem, o mesmo meme, mas de acordo com a frasezinha ali, é utilizado de maneira diferente. Tipo assim, ai, quando falam que açaí é ruim, nossa, mano, essa gente inventa cada coisa. Realmente, ele tá ali comendo açaí, e açaí é uma delícia, e a ideia de que açaí é ruim é uma invenção das pessoas. Entendeu a diferença? Sim, entendi. Ali do café, ele realmente está sendo irônico, porque ele tá bebendo muito café. Então é verdade o que as pessoas estão falando sobre ele. E ele confirma que isso é verdade através de uma ironia. No do açaí é mentira. Pro pica-pau é mentira que açaí é ruim. Ele tá ali tomando açaí. Então realmente é uma invenção. Essa fala dele não é ironia. E esse aqui você conhece? Ficou bem famosinho. Meu Deus, uma vida alheia, me solta que eu preciso cuidar. Meu Deus, meu neto veio me visitar, me solta. Vou oferecer torta, pudim, pavê, gelatina, sanduíche, broa, cachorro quente. Eu conheço sim esse. Esse ficou bem famoso, né? Você já deve ter visto várias vezes. Então, o que, que cada um deles quer dizer? Quer dizer que a pessoa ela tá sendo impedida, né, de fazer O que ela o que ela quer tá fazer. querendo. Uhum. Então, ele é, meu Deus, uma vida alheia, me solta que eu preciso cuidar. Também é uma forma de criticar, né, que as pessoas que cuidam da vida alheia. E o outro é só um humor para gerar, né? Que muita gente fala que quando vai visitar a vó é conhecida por encher o neto de comida. Então, ai meu filho, come aqui um bolo, ai você não comeu nada, come aqui não sei o que lá, ai, você tá sem comer, come aqui. Então, vó é conhecida por sempre fazer o neto comer bastante. E esses dois aqui, ó, a mesma frase, dois memes diferentes. O que quer dizer? Que quando o aluno ele sai da diretoria, o pessoal junta nele querendo saber o que aconteceu. Aham. E aí pegou ali uma foto corriqueira, então ali é do Ronaldinho. A de baixo eu não sei quem que é, mas é assim uma foto corriqueira de alguém sendo assediado pela imprensa. E uma foto aí que surgiu e não é assim tão importante quem tá na foto. Não, pelo menos não nesse caso, em outros casos pode ser. E a frase de uma situação corriqueira só para gerar humor. Não tem crítica nenhuma. E esse aqui, como aqui a gente é bilíngue, esse aqui é inglês. Mom, can you just wake me up at 8 a.m.? My mom at 6 a.m. It's 9 o'clock. Né? Então, mãe, você pode me acordar às 8 horas da manhã? A minha mãe, às 6 horas da manhã. São 9 horas. As mães têm muito essa mania, né? O filho pede para acordar um horário, ela vai mais cedo, falando que já é mais tarde. E o que mais? O que tem aí no jeito que o Shrek tá entrando? Um jeito mais. Um jeito mais grosseiro, né? Que ele entra. De um jeito bruto, né? De um jeito bruto, grosseiro. Então ele entra assim, já bater na porta. Né? De um jeito bruto, grosseiro. E aí, é um meme para gerar humor com um acontecimento corriqueiro, de comum. E aqui, para finalizar, o professorzinho Tibúrcio. Você conhece o professor Tibúrcio? Conheço. Eu assistia quando era bem pequeno. Então você lembra que ele coloca um questionamento no começo, né? Aí ele explica tudo e no final ele vem. Entenderam, classe? Então, ficou alguma dúvida? Não, ficou não. Então, vamos fazer um exercício aqui? Só para a gente acabar? Vamos. Então, leia o texto abaixo e responda a questão 1. O
presidente aprovou um novo acordo ortográfico. Legal. Agora só falta ensinar ao povo a escrever. Então, de acordo com o texto, podemos dizer que a charge faz um elogio à implementação da nova ortografia da língua portuguesa, ironiza a falta de hábito de leitura do povo brasileiro de modo geral, faz uma crítica contra uma decisão política que não resolverá problemas educacionais para a maioria do povo brasileiro, traz o personagem de óculos feliz e muito otimista com a notícia sobre o acordo ortográfico, e isso se evidencia em todas as suas falas, demonstra que o povo brasileiro vai se beneficiar dessa aprovação feita pelo presidente. A letra C. A letra C faz uma crítica contra uma decisão política que não resolverá problemas educacionais para a maioria do povo brasileiro. Então, o presidente aprovou um novo acordo ortográfico. Tá, mas investir na educação, ensinar o povo a escrever, isso ele não fez. Né? E essa é uma charge assim, mais antiguinha, né? Porque o novo acordo ortográfico foi aprovado, acho que em 2013. Ou em 2000, até antes, e entrou em aplicação em 2016, enfim. E essa daqui, ó. Leia o texto abaixo e responda a questão 2. As questões eu vou arrumar. 7% do PIB para educação, 10% do PIB para educação. O que essa charge está falando? Ela fala que no aumento, né, de porcentagem no PIB, que é o Produto Interno Bruto, a educação já começa a melhorar. E quando você aumenta a porcentagem do Produto Interno Bruto que vai ser aplicado na educação, né? E a educação já começa a dar seus resultados. Uhum. E aí, em relação à leitura da charge, podemos inferir que os alunos que participam das aulas aprendem mais, professores desmotivados ensinam menos, os erros ortográficos recrudescem com mais investimentos na área da educação, os investimentos na área da educação corroboram para o aprendizado dos alunos, ou a educação prescinde de investimentos para melhorar o aprendizado dos alunos? A letra E. A letra E, ó, vamos ver, o significado de prescinde é que não precisa, é que ela abre mão. Então não. O que é corroboram? Contribuem. Contribuir. Então Juntas elas corroboram para que algo... É a letra D. O investimento na área de educação corrobora para o aprendizado dos alunos. Né? Compartilha. Eu já assimilei prescinde com precisa, que eu não sabia o significado e fui com o mais próximo, mas não sabia disso. Dá para gerar aí uma confusão, mas o significado de prescinde é isso mesmo. Peraí. Ó. Dispensar alguma coisa. Então, a educação dispensa de investimentos, não precisa de investimentos para melhorar o aprendizado dos alunos. E essa daqui, uma última questão, essa daqui foi uma questãozinha do Enem, ó. Leia o texto abaixo e responda as questões. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Né? O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular, ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa, homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre ao espaço da população rica, personificação para opor mundo real pobre ao mundo real rico, antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. A letra A. A letra A, polissemia, ou seja, polissemia é uma coisa polissêmica que tem mais de um sentido, é quando algo tem mais de um sentido. Então, é múltiplos sentidos da expressão rede social
para transmitir a ideia que pretende veicular, né? E qual que é essa ideia? Quais são os dois sentidos que rede social tem aqui? Rede social de internet, né? De comunicação com a internet, e nesse caso, rede social, que a rede serve para todos aí, né? A rede de deitar serviu para todos. E que só tem uma rede precária, né? Que a gente pode ver, uma rede social precária, com vários remendos, e que eles não têm condições para ter uma rede social que demande internet, né? Que a rede social ali é outra coisa, é a rede que ele tem para ele, a esposa e todos os filhos se deitarem. É isso mesmo, muito bem. Hoje foi aula particular, espero que você tenha gostado da aula. Ficou com alguma dúvida? Não fiquei, não. Eu gostei bastante. Perfeito, que bom que você gostou. Espero que te ajude de alguma forma. Qualquer dúvida, pode chamar e perguntar, tá bom? Um beijo. Tudo bem, obrigado, hein? Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.